Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, quarta-feira, dia 13 de março de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar conta com o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Mato Grosso do Sul recebe produtores de alimentos de vários países para troca de experiências e conhecimento. Médico é preso por tentar beijar uma enfermeira à força em Ribas do Rio Pardo. Epidemia de dengue começa a dar sinais de desaceleração no país. Paranaíba e Amambai serão contempladas com as novas sedes do Instituto Federal. Inscrições para o FIES começaram ontem e o Senado discute projeto que define um piso salarial para médicos e dentistas que tenham vínculo trabalhista com empresas ou com o setor público. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir como fica o tempo e o clima nesta quarta-feira. Do Clima Tempo Nacional fala Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta quarta-feira, aquela grande área de alta pressão sobre as áreas do centro-sul do Brasil deve continuar atuando, inibindo a formação de nuvens carregadas. No sul, na maior parte da região, exceção apenas ao extremo sul do território gaúcho, o sol aparece com pouca nebulosidade, as temperaturas devem ser muito elevadas no período da tarde e o que chama atenção é a umidade relativa do ar no oeste dos 3 estados, que deve ficar muito baixa, então atenção à hidratação. No extremo sul do Rio Grande do Sul, as pancadas podem acontecer de maneira isolada no período da tarde. No sudeste, a maior parte do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, inclusive BH e todo o Rio de Janeiro, o sol aparece com pouca nebulosidade. Tem áreas que ainda devem receber pancadas isoladas com um pouco mais de intensidade também, na região do norte de Minas Gerais. Mesma condição para boa parte de Goiás, Mato Grosso e a metade norte de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a chuva acontece de maneira mais passageira. O predomínio ainda vai ser de sol ao longo do dia. No oeste de Mato Grosso do Sul e o sul do estado não chove, assim como o extremo sudoeste de Mato Grosso. As pancadas que acontecerem em áreas do norte mato-grossense e também a região da metade norte de Goiás, inclusive o Distrito Federal, podem ter um volume acumulado um pouquinho mais expressivo, assim como boa parte do norte do Maranhão, Piauí e o litoral do Ceará, onde a nebulosidade deve estar presente desde o período da manhã e se prolongar até a noite com chance de chuva a qualquer hora. As regiões também do litoral de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e o Rio Grande do Norte devem ter este cenário. Inclusive, o alerta é de temporais sobre o litoral pernambucano. Recife, por exemplo, deve ter essa chuva forte e vem acompanhada de rajadas de vento, descargas elétricas, o mesmo cenário que deve ser observado no interior do estado de Pernambuco, Piauí e boa parte do Maranhão. No norte do Brasil, a única região que não chove é o extremo norte de Roraima. A capital Boa Vista deve ter sol com poucas nuvens. Já todas as demais áreas recebem sim condição de chuva, serão pancadas isoladas. Em algumas áreas até podem começar pela manhã, mas intercalam ainda períodos de melhora. Então aquele chove para e até pode abrir sol, intercalando esses momentos de chuva. As temperaturas devem continuar bastante elevadas no meio da tarde. A máxima prevista para Manaus é de 32 graus, 35 em Cuiabá, 33 no Rio de Janeiro e também 35 em Porto Alegre. Então, ainda devem ficar elevadas, pelo menos até esta sexta-feira, dia 15 de março. As temperaturas em boa parte do Brasil ficam de 3 a 5 graus acima do normal para o período, desde o Rio Grande do Sul até áreas do interior do norte
brasileiro. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado no dia de hoje a R$ 214,50. Já a arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 195. O milho seco, saca 60 quilos, cotado a R$ 47. E a soja em grãos também saca 60 quilos, cotado a R$ 109. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quarta-feira. JD1 no ar. Notícias. E o Mato Grosso do Sul recebe produtores de alimentos de vários países para troca de experiências e conhecimento. Mato Grosso do Sul está sediando desde sábado, dia 9 até o dia 17 de março, a conferência da Nuffield, Associação Internacional do Agronegócio, que promove o aprendizado e troca de experiências para um sistema alimentar global sustentável. É a primeira vez que o Estado recebe o evento e a segunda participação do Brasil como anfitrião. São mais de 140 líderes internacionais do agronegócio de todos os 6 continentes, se reunindo para algumas semanas de conhecimento e fortalecimento da rede de relacionamento. O governador Eduardo Riedel, acompanhado da primeira-dama Mônica Riedel, foi o anfitrião da Conferência Mundial e abriu o evento reforçando que Mato Grosso do Sul é inspiração para conhecimento e como é importante na participação do agronegócio brasileiro e as perspectivas e posicionamento estratégico numa atividade que caminha junto com a sustentabilidade, formação e educação profissional para inserir todas as tecnologias dentro do campo por meio de políticas públicas. O secretário executivo de Meio Ambiente da Semadesc, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Arthur Falsetti, também desejou que os participantes desfrutem de uma ótima experiência no estado. Chris Groot, presidente da Nuffield Internacional, disse que é a primeira vez que visita o Brasil e está se sentindo empolgado com a experiência do intercâmbio e ressaltou que qualquer pessoa no mundo que trabalha com agricultura já ouviu falar no Mato Grosso do Sul. Já o presidente da Nuffield no Brasil, Luciano Lohmann, reforçou que Mato Grosso do Sul é uma referência na produção agrícola no Brasil. Durante a estadia em Mato Grosso do Sul, os estudiosos irão visitar propriedades nos municípios de Sidrolândia, Nioaque e Bonito. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 9888. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 9888 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com. 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 A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um médico de 42 anos foi preso por tentar beijar uma enfermeira à força durante expediente no posto central da cidade de Ribas do Rio Pardo. Na noite de segunda-feira, o suspeito teria pegado no braço da vítima para poder puxá-la e beijá-la à força, mas não conseguiu. A Polícia Civil apurou ainda que a conduta do médico é corriqueira e ele já teria dado em cima da vítima várias vezes, causando muito constrangimento. Após a denúncia, a Polícia Civil representou pela prisão em flagrante do médico em Ribas do Rio Pardo pelos crimes de importunação sexual e violência psicológica. Ele permanece à disposição da Justiça. As cidades de Paranaíba e Amambai serão contempladas com as novas sedes do Instituto Federal. A novidade foi divulgada na terça-feira após anúncio do presidente Lula. Serão investidos 3,9 bilhões em obras nos institutos federais por todo o Brasil por meio do novo PAC. Desse total, 2,5 bilhões são para instalação de novos campus e 1,4 bilhão é para melhorias em unidades já existentes. No Mato Grosso do Sul, Paranaíba foi escolhida para ter uma unidade do Instituto Federal por registrar uma das maiores taxas de crescimento populacional, enquanto Amambai foi escolhida pela necessidade de promover desenvolvimento dos municípios com os menores índices de desenvolvimento humano. Agora, Paranaíba e Amambai se juntarão a Aquidauana, Campo Grande, Corumbá,
Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas como municípios com campus do Instituto Federal em Mato Grosso do Sul. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, começaram ontem e os candidatos que forem selecionados têm a oportunidade de financiar um curso superior em uma faculdade particular. O diferencial neste ano é que o programa vai contar pela primeira vez com FIES Social, uma categoria que oferece condições especiais de financiamento para pessoas de baixa renda, possibilitando que elas financiem até 100% do valor do curso. As inscrições podem ser feitas através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior no site do Governo Federal até esta sexta-feira, dia 15 de março. Já o resultado está previsto para ser divulgado na próxima semana, dia 21 de março. Sara Chaves para o JD1 no ar. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. A epidemia de dengue começa a dar sinais de desaceleração, mas a população ainda deve estar atenta para sintomas como febre alta, vômitos persistentes e dores abdominais, e procurar um médico caso eles surjam. Segundo dados divulgados ontem pelo Boletim Epidemiológico da Doença pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 1,5 milhão de casos prováveis de dengue e 450 mortes confirmadas até o momento. Mais detalhes na reportagem de Luciana Vasconcelos. Desde o início do ano já são mais de 1,5 milhão de casos prováveis de dengue. São 780 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Já foram registradas 450 mortes e 849 estão em investigação. Além disso, são mais de 13 mil casos de dengue grave ou com sinais de alarme. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, disse que vem sendo observada uma tendência de queda nos números. Nós estamos começando uma desaceleração, nós não estamos vendo mais o crescimento, entendendo que nós estamos em tempos diferentes da epidemia, alguns estados ainda estão crescendo, alguns já com decréscimo, já confirmado, né? A gente já olhando, por exemplo, o Distrito Federal, Minas Gerais, a gente já vê esse decréscimo. O diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública, Márcio Garcia, reforçou que o combate à dengue deve ser diário e começar em casa. Também disse quando é importante procurar um médico. Todo cidadão brasileiro, independente da idade, que tiver um quadro febril e este quadro febril evoluir para alguns sinais e sintomas específicos, como por exemplo, uma dor abdominal mais intensa, os vômitos persistentes, sinais de desidratação, queda de pressão, uma fraqueza e eventualmente o sangramento, né? Eu estou falando do sangramento por último, para poder evitar aquela confusão que acha-se que só é dengue grave se estiver sangrando. Então, a maioria absoluta não vai ter um sangramento aparente. Estas pessoas, ou os pais dessas crianças, precisam ir para uma unidade de saúde. Já foram assinados 9 decretos de emergência estaduais por causa da doença e 288 municipais. O Ministério da Saúde já liberou 44 milhões de reais de verba emergencial para o combate à dengue. O recurso é parte do 1,5 bilhão de reais reservado para enfrentar emergências em saúde em 2024. Reportagem Luciana Vasconcelos. JD1 no ar. Esporte. Agora aqui no JD1 no ar, o Dininho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Comebol Libertadores. A terceira fase da Comebol Libertadores começou ontem com o Palestino e o Nacional do Paraguai. O Nacional venceu por 3-1, mas nos pênaltis o Palestino levou a melhor, 3-1 por ter vencido o primeiro jogo. Red Bull, Bragantino e Botafogo decidem nesta quarta-feira quem avança a fase de grupos da Comebol Libertadores. Os times fazem o segundo jogo da terceira fase preliminar às 20h30, horário de Mato Grosso do Sul, no estádio Nabia Bichedid, em Bragança Paulista. No jogo de ida, disputado na última quarta-feira no Rio de Janeiro, o Botafogo venceu por 2-1. Por isso, o Glorioso garante a classificação nesta noite em caso de empate ou vitória por qualquer placar. Se o Bragantino vencer por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Vitória do Massa Bruta por 2 gols ou mais de diferença dá a vaga ao time de Bragança Paulista.
Enquanto o vencedor do duelo vai para a fase de grupos da Libertadores, o perdedor vai para a Sul-Americana. Após a derrota no primeiro jogo, os jogadores do Bragantino e o técnico Pedro Caixinha destacaram que a decisão segue aberta e que confiam na classificação. Para isso, o time quer melhorar a criatividade e ser mais efetivo no ataque. O Massa Bruta vive um jejum diante do Botafogo. A última vitória sobre o time carioca foi em novembro de 2020, pelo Brasileirão. Depois foram 5 jogos, 4 vitórias do Botafogo e um empate. O Botafogo vive o melhor momento até aqui na temporada 2024. Além do triunfo no jogo de ida, a equipe vem de 5 vitórias consecutivas, desde que o interino Fábio Matias assumiu o comando no último dia 22 de fevereiro. Fora das semifinais do estadual, terminou a Taça Guanabara na 5ª colocação. A equipe concentra os esforços totalmente na Libertadores e trata o confronto da terceira fase como o jogo do ano até agora. A provável escalação do Bragantino do técnico Pedro Caixinha será Cleiton, Natan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba, Jadson, Eric Ramírez e Lincoln, Elinho, Thiago Borbas e Eduardo Sacha. Já o Botafogo do Fábio Matias deve vir com Gatito Fernandes, Damian Soares, Lucas Halter, Barbosa, Marçal, Gregory, Danilo Barbosa, Júnior Santos, Eduardo, Savarino e Tiquinho Soares. Copa do Brasil, resultados de ontem. Segunda fase, CRB 2, Atlético Clube 0. Cuiabá 0, Portuguesa 0. Nos pênaltis passou o Cuiabá por 4-3. ABC e Brusque 1-1. O Brusque nos pênaltis venceu por 5-4 e segue na competição. O Bahia visitou o Caxias e ficou no empate em 2-2 com direito ao gol de 10 mil do Bahia. E nos pênaltis deu Bahia 6-5. A segunda fase da Copa do Brasil tem continuidade nesta quarta-feira, com a realização de mais 6 partidas eliminatórias, 3 delas com clubes que já foram campeões da competição. Na Arena Pernambuco, às 19 horas, o Sport, que levantou a Copa do Brasil em 2008, recebe o Muricy do Alagoas, um dos 3 times presentes na segunda fase que não possuem divisão nacional na atual temporada. Os outros são Vila Nova, de Minas Gerais, que já é eliminado pelo Operário do Paraná, e o São Luís, do Rio Grande do Sul, que também joga nesta quarta-feira, fora de casa, contra o América do Rio Grande do Norte. Um pouco mais tarde, às 20 horas, será a vez do Internacional, campeão da Copa do Brasil em 1992, entrar em campo. O Colorado, que na primeira fase passou sem sustos pelo Asa do Alagoas, encara o Nova Iguaçu, que levou o mando de jogo para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Outro gaúcho campeão da Copa do Brasil, o Juventude, recebe o Paysandu, às 20 horas e 30 minutos, horário de Mato Grosso do Sul, no Alfredo Jaconi. Os 2 times passaram da primeira fase com empates por 0-0 contra Iguatu e Ji-Paraná, respectivamente. Completam os jogos desta quarta-feira o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, enfrentando o Porto Velho, às 18 horas, horário de Mato Grosso do Sul, no Colosso da Lagoa, em Erechim, e Sampaio Correia e Ferroviário, às 20 horas e 30 minutos, no Castelão, em São Luís. A partir da classificação para a terceira fase, todas as equipes passam a receber a mesma cota de premiação, independente de divisão nacional. No caso, R$2.205.000. UEFA Champions League, o Barcelona venceu o Napoli por 3-1 e o Arsenal venceu o Porto por 1-0 e passou nos pênaltis por 4-2. Tênis. A Arábia Saudita virou os olhos para o tênis. De acordo com o jornal Telegraph, o fundo de investimento do país fez uma proposta de 2 bilhões de dólares, cerca de 10 bilhões de reais, para mudar o atual calendário do esporte. A oferta foi comunicada pela presidente da ATP, Andrea Guandese, durante o torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos. A proposta saudita consiste em comprar os direitos para realizar um novo torneio Master 1000 no início do ano, antes do Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada. Além disso, a Arábia Saudita também sediará a WTA Finals no fim do ano. A oferta também viabilizará a unificação dos circuitos masculino e feminino, hoje comandados por diferentes empresas, a ATP Homens e a WTA Mulheres. Desta forma, a prioridade seria a realização de eventos para as 2 categorias e os direitos de transmissão seriam negociados em conjunto.
Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. A Comissão de Assuntos Econômicos discute projeto que define um piso salarial para médicos e dentistas que tenham vínculo trabalhista com empresas ou setor público. Pelo texto, esses profissionais receberão R$ 10.991,19 para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais. Mais detalhes na reportagem de Alexandre Campos. Durante a audiência pública, os diversos representantes das categorias foram unânimes na avaliação de que o valor pago atualmente está defasado, com raras exceções. Por isso, é preciso corrigir essa injustiça, medida que, segundo eles, não vai gerar impactos financeiros para os cofres públicos. Apesar de considerar justa a fixação de um piso para essas categorias, o representante da Confederação Nacional dos Municípios, Vinícius Almeida, calculou um impacto anual entre 13 e 15 bilhões de reais. No entanto, para que a medida seja implementada, a sugestão é de que seja dado ao projeto o mesmo tratamento que foi conferido ao piso salarial da enfermagem. Que a União consiga complementar esses vencimentos com participação dos municípios, com participação da gestão estadual, com participação das Santas Casas, dos setores contratualizados com os municípios e com os estados. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que presidiu a audiência, informou que agora aguarda apenas os cálculos de eventuais impactos financeiros do projeto nas contas públicas para finalizar seu relatório e colocá-lo em votação. Após isso, o texto será encaminhado para a Comissão de Assuntos Sociais, que dará a palavra final sobre a matéria. O voto de confiança ao diálogo. A Comissão de Segurança Pública adiou a votação de vários pedidos de convocação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para prestar esclarecimento aos deputados. A reportagem é de José Carlos Oliveira. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados adiou a votação de vários requerimentos de convocação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A decisão foi tomada após pedido do novo presidente da comissão, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, que já tinha agendado reunião com o ministro no mesmo dia para tratar de problemas do sistema prisional e do polêmico decreto do governo Lula que afeta os CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, quanto ao acesso a armas e munições. Numa primeira reunião, eu não acho razoável a gente já entrar com requerimentos de convocação de um ministro. Nós não temos que levar tudo a ferro e fogo. Precisamos de uma conversa. E eu tenho certeza que ele virá. Uma coisa eu posso garantir aos senhores: é muito diferente de Flávio Dino. Então, vamos dar um voto de confiança. A maioria dos requerimentos exigia a convocação de Lewandowski para esclarecer a fuga de 2 integrantes do Comando Vermelho do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ocorrida em 14 de fevereiro. Fraga comentou o caso. Eu não acho que o ministro, com uma semana, possa ser culpado pela fuga de presos num presídio de Mossoró. Porque eu acho que ele tem que apresentar culpados. Não se foge de um presídio de segurança máxima sem que tenha agido, por parte do gestor do sistema, algum tipo de facilitação. Autor de um dos requerimentos, o ex-presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, lembrou da relação conturbada dos parlamentares de oposição com o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, para justificar a desconfiança no diálogo. Mesmo assim, concordou em retirar o requerimento. Digo até que não seria voto de confiança, mas seria um direito à dúvida. Vamos aguardar qual será a devolutiva do Ministério da Justiça. O retorno no Ministério anterior com o Flávio Dino foi o pior possível. A segurança é algo que é nítido, sobretudo nas grandes capitais. Essa questão da fuga lá do Presídio Federal de Mossoró foi apenas a gota d'água. Se até a segunda-feira que vem não acontecer nenhum desdobramento positivo, que ele seja convocado. O deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, também abriu mão temporária de seu requerimento. A convocação do ministro aqui é de suma importância para que esse parlamento tenha esclarecimento dos fatos. 28 dias da fuga. Ninguém sabe, ninguém viu, sumiram. Ninguém viu. Em nome do governo, a deputada delegada Adriana Acorce, do PT de Goiás, agradeceu a tentativa de início de relação cordial da Comissão de Segurança Pública com Ricardo Lewandowski. O governo federal necessita e quer ouvir as ideias da comissão. Inclusive, houve denúncias de que pessoas que estavam na direção desse presídio do governo passado, infelizmente, continuaram para isso. Estão envolvidas nesta fuga. Isso precisa ser, de fato, esclarecido e punido com rigor da lei. Nos demais requerimentos, com análise adiada, os deputados da Comissão de Segurança Pública cobram de Ricardo Lewandowski esclarecimentos sobre ações para conter o avanço do crime organizado no Brasil e o planejamento do Ministério da Justiça para 2024. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o JD1 no ar de hoje, quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma ótima quarta a todos e até amanhã. Você ouviu As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.